Neymar pai jura, garante que tem clube da Champions League interessado no Neymar. Será mesmo? No momento em que se discute a renovação com o Santos, ele está colocando mais uma carta na mesa na negociação. Para mim está muito claro. Dá um like no vídeo aí, se inscreve aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos, nossas lives, todos os conteúdos que a galera prepara para você, inclusive muitos conteúdos especiais nesse período da Copa do Mundo de Clubes. O Neymar pai está nos Estados Unidos, né, acompanhando aí o Mundial e tudo mais, e conversou com o L'Équipe no início dessa semana, um tradicional jornal esportivo, site esportivo francês. E aí, vários assuntos na conversa e tal, falando até sobre a passagem do Paris Saint-Germain, sobre a vida pessoal do Neymar, mas o que interessa para nós aqui é o trecho em que ele fala do futuro do Neymar, porque hoje é dia 18, não, hoje é dia 17, hoje é dia 17 de junho. Daqui a 13 dias vence o contrato do Neymar com o Santos. Até agora, a renovação não foi sacramentada, por mais que algumas fontes estejam dizendo que, olha, tá tudo bem encaminhado, a coisa tá andando, muito provavelmente vai renovar, mas até agora não renovou. E aí, nessa entrevista ao L'Équipe, o que faz o pai do Neymar? Valoriza o seu ativo, vende o seu peixe, vende o seu produto. Ele diz o seguinte, não, eu tô indo agora para Miami, e eu vou conversar com alguns clubes lá. Tem clubes interessados no Neymar, tem um sinal verde aí. Clubes de Champions League, por exemplo. Bom, que sinalização verde foi essa que o pai do Neymar entendeu, recebeu? Porque fazendo uma análise absolutamente esportiva da coisa, né? Sem extrapolar qualquer campo além das quatro linhas, vamos lá. O Neymar voltou ao Santos no dia 5 de fevereiro. Jogou um mês, machucou, ficou um mês e meio fora. Voltou, jogou 2 partidas, machucou de novo, ficou um mês e 10 dias aproximadamente fora. Voltou, jogou 3 partidas, foi expulso, não jogou a última partida antes da Copa do Mundo de Clubes. Veja, essa trajetória do Neymar, vamos olhar, primeiro nível, né? O mercado de primeiro nível da Europa. Esse mercado de primeiro nível da Europa em 2023 passou a Copa do Mundo do Catar, onde o Neymar foi bem. A primeira parte da temporada 22-23 do Neymar foi muito boa no Paris Saint-Germain e dentro da seleção, na Copa do Mundo, estreou, machucou, voltou, fez um golaço contra a Croácia, muito bem. Acaba a Copa, vira o ano 23. Aí o PSG tá numa depressão, o Messi já não queria mais nada porque era campeão do mundo, o Neymar já não conseguia jogar no mesmo nível, aquela coisa. Aí depois ele vai parar no Al Hilal. Por que 2 anos depois do mercado europeu se fechar para o Neymar, quando ele estava no Paris Saint-Germain, quando ele estava jogando a Champions, por que raios agora, quais demonstrações o mercado de primeiro nível da Champions recebeu nesses 2 anos do Neymar para tratá-lo agora como uma opção viável? 2 anos mais velho, sem jogar no primeiro nível do mundo há 2 anos e com uma lesão de LCA. E mais 4 lesões musculares pós-retorno desse LCA. Ou seja, Neymar pai, eu entendo que o teu papel seja, claro, valorizar seu produto, óbvio, tentar fortalecer o seu lado na hora de negociar com o Santos, que está endurecendo na hora da negociação. Agora, é preciso que o raciocínio que está sendo apresentado aí seja convincente. Para ser convincente, ele tem que ter uma lógica, e a lógica esportiva ela não se apresenta. Não são jogos, com todo respeito, contra CRB, Vitória. Botafogo é um ponto fora da curva aí, onde o Neymar foi muito bem. Mas o geral dessa passagem do Neymar no Santos foi enfrentando o Inter de Limeira, Novo Horizontino, Água Santa, Vitória, CRB. A maior parte dos jogos do Neymar no Santos, e aí não é culpa dele, óbvio, é o calendário que o Santos tem, são as competições que o Santos disputa. Mas veja, a maior parte dos jogos foi diante desse nível de equipe. Eu acho, entendendo como funciona a lógica na Europa, como os clubes de elite da Europa costumam trabalhar no mercado, não me parece que essa seja uma amostragem suficiente para fazer os caras mudarem de ideia. Opa, vamos trazer o homem de volta.
Sim, mas 2 anos atrás ele estava aí, ó, na Europa, e o mercado de primeiro nível não pegou o Neymar. Ele teve que parar no Al Hilal. Muito dinheiro, muita grana, um negócio fabuloso. Mas também porque portas se fecharam. Convenhamos, o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia Saudita, por quê? Muito dinheiro, projeto ambicioso, mas não vem comprar o papo da irmã do Cristiano Ronaldo, não. Ele foi para a Arábia Saudita porque ele quis quebrar recordes, ele quis continuar fazendo história. Não, ele foi para a Arábia Saudita porque o mercado europeu se fechou para ele, porque ele ligou para o empresário e falou, me manda, me bota em algum clube da Europa. E o empresário falou, meu filho, eu tô tentando, mas não tá rolando. Queridão, já liguei até pro Eintracht Frankfurt. Eu fui descendo da primeira prateleira para a segunda, da segunda para a terceira, só fui ouvindo não. O que que resta? Vamos lá jogar na Arábia Saudita. Então tá difícil acreditar nesse argumento do pai do Neymar. Você sabe como é que funciona a negociação, né? Você tem dois lados numa mesa, um tá puxando para si, o outro tá fazendo a mesma coisa. O Santos, pelas informações que eu tenho, está endurecendo as bases para a renovação. O Santos quer renovar, e eu acho que para o Santos é benéfico renovar, desde que o Santos se proteja em alguns itens do contrato, como, por exemplo, o risco de não ter o Neymar por um tempo prolongado novamente. O Santos precisa se proteger, porque é muito custoso arcar com mais de 4 milhões fixos, além dos bônus, não estou nem falando das participações em ações comerciais, que jogam esse valor para muito alto, assim, muito para cima. Não estou falando só da parte fixa. Você pagar o maior salário fixo do futebol brasileiro, para o cara que joga, fica um mês fora. Joga, fica um mês e meio fora. O Santos precisa se proteger de alguma forma. Não é verdade? E acho que é isso que o Santos, pelas informações que eu tenho, está tentando buscar nesse novo acordo que está costurando com o Neymar. E do outro lado, o que o pai do Neymar quer? Que isso não aconteça. Porque, veja, ele já deu declarações nesse nível. Ah, o Marcelo Teixeira não tira a mão do bolso. Pô, o presidente é difícil. E agora ele solta essa. Quando ele diz lá em Bragança, precisamos ver se o Santos está preparado para renovar com o Neymar. Em todos os vídeos eu tenho dito, gente, tá claro que ele quer, para quem tá vendo a imagem do vídeo, ó, ele quer isso aqui, ó, quando a gente passa o dedo indicador no polegar. Ele quer mais grana. Ou que pelo menos se mantenha ao patamar atual do Neymar. Não uma perda disso. Então todas as declarações vão nessa linha. Mas acho que nesse momento o Santos tem uma certa força na negociação. É claro que a marca Neymar é gigantesca, um negócio absurdo. Mas vamos lá, o Santos é o empregador, o Santos é quem paga o salário. E se o mercado, de fato, não está aberto para o Neymar, como eu acredito, diferentemente do que o pai do Neymar está vendendo, porque assim, a gente, quando entra para o jornalismo, a gente aprende a respeitar, ouvir as versões oficiais, mas não comprá-las totalmente, né? Desconfiar delas, olhar com um senso crítico tudo aquilo que é dito. Então, não está fácil acreditar nessa versão. Então, o Santos está forte para essa negociação. Não tem tanto concorrente, não. O melhor caminho para o Neymar, ele tem mercado, não nesse nível que o pai do Neymar hoje está dizendo. Cara, pode ser que o Neymar faça uma recuperação espantosa nesse próximo ano, até a Copa do Mundo de 2026, ele fique livre das lesões, jogue pra caramba, porque, meu Deus do céu, ele é muito diferente, ele é muito acima da média, ele é um extraterrestre da bola. Agora, ele precisa estar livre das lesões. E aí, se isso acontecer, isso é no condicional, isso não é pra agora, isso é pra daqui a um ano. Se isso acontecer, pode ser que o Neymar ainda fique disponível para um time de Champions League. Algum time de Champions League olha e fala, opa, olha aí, o cara recuperou, o cara voltou, o cara... Mas hoje, junho de 2025, não dá para acreditar nessa versão do Neymar. E o Santos pode tirar proveitos disso na hora de negociar, conseguir bases, porque no momento da chegada, né, o valor pedido foi alto, né, se faz ali um sacrifício para viabilizar. O Santos teve um início de 2025 terrível, tenebroso. A chegada do Neymar foi boa em vários aspectos, mas beleza, passou esse primeiro tempo, esse primeiro momento do contrato. Agora é a hora de botar a bola no chão e trabalhar com bases mais realistas. Não só realistas dentro daquilo que o Santos arrecada, das capacidades do Santos, mas dentro do próprio momento de carreira do Neymar. O estágio físico do Neymar exige, não é uma escolha, é uma imposição, exige que o clube que o contrata, no caso o Santos, se proteja diante de alguns riscos. O risco da operação Neymar é um risco maior do que outras operações, pelo histórico de lesões do Neymar.
Vamos ver. E outra coisa que eu acho é o seguinte, se tivéssemos, outro motivo para eu não levar muita fé naquilo que o pai do Neymar está dizendo. Se tivéssemos equipes desse nível, Champions, interessadas num cara gigantesco globalmente como o Neymar, dificilmente essa informação não teria vazado já de algum jeito. Temos vários profissionais maravilhosos, tem Fabrício Romano, tem muita gente, a própria TNT Esportes com fontes incríveis nesse mercado do futebol. Você não ouve nada. A gente não ouve nada sobre interesse de clube grande da Europa no Neymar. Mesmo se o Neymar pai estivesse tocando isso no mais absoluto sigilo, se reunindo, sei lá, em restaurantes subterrâneos, túneis, para ninguém saber, ainda assim existia uma chance grande disso vazar de alguma forma. Agora é o contrário, agora é o seguinte, ele está vendendo para o mundo. Imagina agora, né? A entrevista para o L'Equipe é tipo um outdoor, assim, mundial. Olha, ele está na vitrine, liga para mim que a gente conversa. E mesmo assim, você não vê nada. Nada de Europa, tá? De clube de Champions. Você não vê nada sendo falado, sendo divulgado, sendo vazado. Nada. Vamos ver se as tais reuniões em Miami ocorrerão, se elas serão altamente produtivas. Agora, para fechar o vídeo, tem um outro ponto também. A gente pega um assunto que parece que não tem para onde desdobrar, mas fazendo uma análise profunda, você vai enxergando vários pontos de conexão aí, várias temáticas aí. Torcida do Santos não tem gostado, pelo que eu vejo no ambiente digital, pelo que eu sinto, e posso falar por estar inserido aí, não tem gostado do tom adotado pelo pai do Neymar em algumas falas. Eu sei que o Neymar trata o futebol pai como um produto, como um negócio, e é mesmo. Só que esse negócio, a razão de ser desse negócio é paixão. É diferente de um consumidor que vai lá e compra na loja um artigo de primeira necessidade, né? O consumidor que precisa comprar um ar-condicionado, porque senão ele vai morrer de calor. Não tem paixão envolvida ali, né? Tem apenas um raciocínio prático, lógico, né? Um cálculo financeiro. O futebol é diferente. O futebol tem amor, tem paixão, tem dedicação, tem sentimento. É um negócio que movimenta bilhões, mas que mexe com sentimentos. E se você não cuida do sentimento daquele cara que faz essa roda girar, que é a razão de existir desse negócio, que é o torcedor, corre-se o risco de você jogar por terra toda uma operação, de você criar um desgaste de imagem que prejudique muito a obtenção dos lucros com esse negócio. Porque o torcedor compra a camisa, o torcedor compra ingresso, o torcedor compra o pay-per-view, o torcedor compra o camarote, o torcedor viaja para ver o time, o torcedor se associa ao sócio-rei e ele precisa ser olhado. Se você tem a impressão de que um desses agentes está muito preocupado com os números e está meio que andando por teu sentimento, com aquela frase desastrosa lá de Bragança, ele veio para recuperar, se jogar, amém, vai se criando um distanciamento de um torcedor que acolheu, de um torcedor que foi lá na Vila Belmiro, debaixo de chuva em fevereiro, abraçar, acolher, mostrar esperança com o retorno e que talvez não esteja sentindo reciprocidade nesse tratamento. Então, muito cuidado, principalmente Neymar pai, Neymar também, Neymar filho também, Neymar Júnior também, mas muito cuidado Neymar pai com a condução desse processo da renovação. Pensar no torcedor do Santos e calcular muito bem cada palavra a ser dita nesse momento e como ela vai bater no torcedor do Santos. Ter essa preocupação, ter essa sensibilidade. Até porque, convenhamos, nem o Neymar pai, nem o Neymar Júnior começaram ontem no futebol. Já estão nessa estrada há muito tempo e sabem muito melhor do que eu daquilo que está sendo dito aqui. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários, dá o like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!